Amém. Como nós falamos, essa carta de Éfeso, podemos dizer que ela abre a primeira carta a ser exposta no livro de Apocalipse. Ela é escrita, é uma revelação que Jesus dá a João, quando João estava na ilha de Patmos, e assim tem toda essa revelação do livro de Apocalipse, mas essas cartas, elas são cartas literais, não fazem parte de toda essa revelação, por assim dizer, porque elas são cartas que foram repassadas às igrejas. Elas são datadas até mesmo antes, né, do próprio escrito de Apocalipse, que diz que essas cartas são antes, então elas são indexadas ao livro de Apocalipse, por acreditar que se fazia parte, né, de toda essa revelação que João tem ali na ilha de Patmos. Então, quando nós olhamos as cartas, essas cartas chamadas cartas do Apocalipse, ou as 7 cartas às igrejas da Ásia, nós podemos observar ela de 3 aspectos. Um aspecto literal, porque elas foram cartas às igrejas, literalmente, essas igrejas existiam, esses pastores existiam. Quando a Bíblia diz ao anjo da igreja, significa que aquela igreja possuía um anjo da guarda que estava recebendo essas cartas, mas era o pastor da igreja que recebia essas cartas, então elas têm um sentido literal, eram igrejas, eram problemas, eram situações verdadeiras, né, vivas, eram pessoas igrejas, lugares que existiam. Nós podemos também entender e interpretar essas cartas no sentido pessoal, nós podemos trazer uma, um contexto pessoal, nós podemos nos ver dentro dessas cartas, como a de hoje, né? Nós podemos muitas vezes perceber que o nosso amor pode estar esgotando, pode estar acabando, precisamos voltar a esse primeiro amor, então podemos ter um contexto pessoal dessas cartas. E alguns acreditam também que essas cartas, elas representam fases e eras da igreja, elas eram proféticas sobre fases que a igreja iria atravessar, e aí vão colocando, então, cada situação, começando em Éfeso, com aquela igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, que nós chamamos, e aí elas vão chegando até Laodiceia, a igreja das últimas coisas, a igreja que apostatou, enriqueceu, e Jesus a convida a buscar nele aquilo que era verdadeiro. Então, nós podemos ter nesses 3 aspectos: um aspecto literal, que eram igrejas que existiam, pastores reais; num aspecto pessoal, posso trazer essa revelação para a minha vida, e também alguns veem nesse aspecto de representar fases, eras da igreja. Mas hoje nós vamos falar sobre esta igreja de Éfeso. Jesus, ele começa apresentando como aquele que está no meio dos candeeiros. Não somente ele está no meio dos candeeiros, como ele anda, ele está em movimento. A presença de Cristo, ela é manifesta no meio da igreja. E nós precisamos entender esse aspecto de Jesus. Muitas vezes nós fazemos o culto e fazemos toda a nossa mecânica, fazemos tudo aquilo que nós temos que fazer no culto, e esquecemos muitas vezes, ou desapercebemos, ou até posso dizer que muitos não dão a devida importância de que Jesus faz parte desse culto. Jesus está no culto. E Jesus não está apenas como um telespectador, mas ele se movimenta na igreja. Jesus, ele está se movimentando. Nós estamos fazendo aqui essa transmissão pela internet, uma live, e Jesus, ele está se movimentando. Jesus está na sua casa, com toda essa questão, a igreja está fechada, com toda essa, os templos, né, estão fechados, com toda essa questão da pandemia, mas eu quero dizer que Jesus, ele está se movimentando. Jesus, o céu não está parado, Deus não está parado, ele está em movimento, e a presença manifesta de Jesus no meio da igreja, ela é a maior necessidade que a igreja tem. Nós temos muitas vezes as nossas vidas, os nossos cultos, nós usamos muitos paliativos para tentar, de certa forma, suprir essa ausência que as pessoas
sentem, ou essa ausência da importância da manifestação de Cristo, não sei se eu estou conseguindo expressar bem aquilo que eu quero, mas hoje nós nos preocupamos tanto com tantas coisas, a música, as notas, a pregação, a roupa, nós nos preocupamos com tantas coisas, e aquilo que é importante, a manifestação de Cristo no meio da igreja, a manifestação de Deus no meio da igreja. E muitas vezes nós não damos tanta ênfase, tanta importância àquilo que Jesus quer fazer no meio da igreja. Então ele está dizendo para essa igreja que ele estava ali no meio dos candeeiros e ele estava em movimento, ele está andando, Jesus ele está em movimento, os céus estão em movimento, e nós precisamos ter o impacto dessa presença de Deus, o impacto real da presença de Cristo dentro de nós. Às vezes nós utilizamos uma teologia, algumas práticas, algumas coisas em nossas vidas, e nós perdemos um pouco dessa manifestação real, dessa presença real de Cristo em nosso meio. Nós temos a ideia de um Deus, um Cristo nos céus, né, sentado no seu trono, reinando, mas eu quero dizer que ele está no meio da igreja, ele está dentro da sua casa, ele está ao seu lado, ele está ao seu quarto quando você ora, ele está no seu carro quando você está falando com ele está ao lado da sua necessidade quando você o busca, ele não está sentado no céu como um espectador de tudo isso que está acontecendo, mas ele está aqui conosco. A palavra diz: eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, Jesus ele está conosco, ele está presente entre nós, ele está presente na sua casa, e você pode sentir a presença, você pode sentir a glória dele nesse momento aí, porque ele está com você, ele está ao seu lado, ele está conosco. E aí Jesus ele observa também essa igreja. Jesus ele tem uma observação sobre essa igreja. E isso é interessante porque quando nós olhamos as cartas, essas cartas que Jesus escreve a essas igrejas, nós percebemos algo muito interessante, que Jesus ele está observando a forma da igreja. Jesus está observando a adoração da igreja, Jesus está observando a doutrina da igreja, Jesus está observando o trabalho da igreja, Jesus está observando o coração da igreja, os acertos, os erros da igreja, mesmo ali presente, mesmo em movimento, ele está observando. E Deus está observando as nossas vidas nesse tempo, qual é a forma como nós temos correspondido diante de Deus nesse tempo. Deus ele está nos observando. E quando nós falamos de Éfeso, primeiro também é bom ressaltar que Éfeso era uma das cidades mais importantes da Ásia, uma cidade comercial, uma cidade com muitas estradas que iam até ela, tinha um comércio muito forte, né? O pessoal daqui de Feira de Santana era tipo uma Feira de Santana, Éfeso, né? Ligando aí várias rodovias, várias BRs, mercadorias chegando. Também era uma cidade cheia de idolatria, era uma cidade que tinha templos gigantescos, templos para Diana e vários outros templos. Então, era uma cidade cercada, né, de heresias. Essa igreja era cercada por tudo isso, cercada pelo pecado, cercada por todas essas coisas, mas Jesus destaca que aquela igreja ela permaneceu fiel na doutrina. Mesmo com tudo o que acontecia em sua volta, aquela igreja havia permanecido fiel. E Jesus, então, ele traz esse elogio, ele verifica isso para aquela igreja, que aquela igreja ela tinha um discernimento espiritual, né? Ela tornou-se intolerante com as heresias, intolerante com o pecado moral, e a igreja separou-se, né, das falsas doutrinas, e mesmo cercada de todo aquele contexto, essa igreja se manteve pura. Então, nós precisamos, né, entender isso, que esse tempo nós precisamos. Muitas pessoas dizem que são movidas pelo meio. Aqui nós temos um exemplo de uma igreja que, mesmo dentro de um contexto totalmente pecaminoso, cheio de heresia, ela se mantém fiel
a doutrina do Senhor, e Jesus ele vai olhar para essa igreja e vai declarar exatamente isso, né? Conheça as suas obras, seu trabalho, sua perseverança, você não pôde tolerar homens maus, pôs à prova os que se dizem apóstolos não são, descobriu que eram impostores, você perseverou, suportando sofrimentos. Lá no final ele diz que você odeia as práticas dos nicolaítas, odeio. Então, nós temos aqui um tempo, né, onde Jesus ele vai ver que essa igreja ela fica firme na doutrina. Hernandes Dias Lopes ele tem um texto que eu gosto muito, uma reflexão, quero ler aqui para você, que ele diz assim: a igreja evangélica brasileira precisa aprender nesse particular com a igreja de Éfeso. As pessoas hoje buscam experiências e não a verdade. Observe bem, as pessoas hoje buscam a experiência e não a verdade. Elas não querem pensar, querem sentir. Elas não querem doutrina, querem as novidades, as revelações, os sonhos, as visões. Elas não querem estudar a palavra, querem escutar testemunhos eletrizantes. Elas não querem o evangelho da cruz, buscam o evangelho dos milagres. Elas não querem Deus, querem as bênçãos de Deus. O que determina o rumo da igreja não é mais a palavra de Deus, mas o gosto dos consumidores. A igreja prega não a palavra, mas o que dá ibope. A igreja oferece o que o povo quer ouvir. A igreja está pregando outro evangelho, o evangelho do descarrego, do sal grosso, da quebra de maldições, mesmo para crentes, para salvos, da prosperidade material, e não da santificação, da libertação e não do arrependimento. Hernandes Dias Lopes. E é interessante dentro desse contexto, porque nós vamos vendo que muitas vezes a igreja do Senhor ela tem buscado aquilo que parece que dá certo sem se preocupar com aquilo que é certo. Nós estamos rodeados de tantas igrejas com falsas doutrinas e nós simplesmente vamos trazendo para dentro das nossas igrejas, os nossos templos, costumes que não são nossos. E nos rendemos a essas falsas doutrinas, por quê? Porque parece que elas atraem multidões, elas atraem pessoas. Enquanto isso, nós estamos deixando de lado toda a mensagem, toda a palavra que Deus nos deu. Mas os dias são maus, a cultura... A igreja de Éfeso estava instalada num ambiente hostil culturalmente, paganismo para todo lado, heresias sendo ministradas, mas ela permanece fiel. Ela permanece fiel. E quando Jesus olha para essa igreja e diz, olha, vocês permaneceram fiéis, e isso é bom. Jesus olha para aquela igreja e vê que aquela igreja permanece fiel. Eu não estou dizendo aqui que nós não podemos ou precisamos crer em milagres. Eu creio em milagres. Eu já vi milagres acontecendo no meio da igreja. Eu já vi pessoas sendo curadas em igrejas que eu pastoreei. Eu já vi libertação de pessoas. Mas nós não podemos fazer dos nossos cultos, da nossa vida, que as nossas vidas sejam movidas simplesmente por movimento ou por experiências. Nós não podemos. Nós estamos no meio de uma pandemia. E agora as experiências, as expectativas, se Deus não curar, e aí? Deus deixou de ser Deus? Não, Deus continua sendo Deus. A base da minha fé é a sua palavra. Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu sei o que me espera. Não é uma cura de uma enfermidade, não é uma prosperidade, um carro novo que me espera. É uma vida eterna com Cristo nos céus. Então eu não me abalo com pandemia, eu não me abalo com absolutamente nada disso, porque minha fé precisa estar fundamentada na mensagem de Deus. Nós precisamos voltar a isso, ser fiel na doutrina. Em segundo lugar, a igreja de Éfeso era envolvida com a obra de Deus.
Olha só, Jesus olha para a igreja assim: eu tenho visto o trabalho de vocês e é um trabalho árduo. A palavra que ele usa no grego é kopó, que é trabalhar até exaustão, fazer suar, trabalhar duro, trabalhar até não dar conta mais. Aquela igreja era uma igreja que trabalhava. Quando nós olhamos para a nossa vida, você que está me ouvindo aqui agora, como que nós nos apresentamos diante de Cristo? Qual é o trabalho que nós temos diante de Cristo? Como que está o seu trabalho na obra do Senhor durante esse tempo? Você tem, como diz Paulo, se deixado gastar, se gastar até o máximo, até não dar conta mais. Você já viu aquela pessoa que vai trabalhar em uma obra de servente, ele vai fazer alguma coisa ali numa obra, e ele chega em casa e fala: eu estou exausto, hoje eu trabalhei até não dar conta mais. Eles se envolviam com a obra de Deus até esse ponto, dizer: nós nos gastamos até o limite. E aí você, como que você tem feito a obra do Senhor nesses últimos tempos? Eles estavam trabalhando intensamente. John Stott disse que aquela igreja era uma colmeia industrial. Trabalhavam, não paravam de trabalhar um minuto, sempre estavam trabalhando. Os crentes não eram apenas espectadores, eram engajados, era uma congregação envolvida, não era um auditório. Se envolva. Nesse tempo de pandemia, se envolva. A igreja, os templos estão fechados, mas a igreja continua agindo. Tem crente aí que está, eu não sei o que fazer, meu irmão, tem tanta coisa para você fazer. Você pode evangelizar pelo seu WhatsApp, você pode evangelizar pela sua rede social, você pode passar no mercado e comprar uma cesta básica ou uma parte de alimentação para doar para alguém. Você pode ser igreja. Eu não vou dizer que a pandemia é bom, porque tem muita gente morrendo e eu não quero cometer aqui o erro que o digníssimo Luiz Inácio cometeu. Dizer que uma das melhores coisas que haviam acontecido foi a natureza ter criado aí o coronavírus. Mas, já que está aí, nós precisamos tirar lições disso que está acontecendo. E uma das coisas que nós tiramos lições é que os nossos templos fecharam e nós começamos a perceber o quão escravizados nós estávamos nos nossos tempos. E nós começamos a perceber o quão imobilizados nós somos na nossa prática de fé. Porque nós acostumamos a ir para a igreja para ouvir alguém pregar, para ir para a igreja para receber uma oração, para ir para a igreja para receber uma unção com óleo, para ir para a igreja para entregar minha oferta de missões, mas eu não faço missões, eu não evangelizo, eu não faço nada. E agora que todo esse sistema não está operando, as portas do templo não estão abertas, esse sistema não está operando, tem muita gente perdida. Por quê? Porque a forma dele ter a sua fé e de praticar a sua fé era muito passiva, não era uma fé ativa. Ele ia para receber, mas ele não fazia, ele não dá. Então ele não sabe como evangelizar, ele não sabe como orar, ele não sabe como fazer. Por quê? Porque o tempo está fechado e ele está perdido. Essa igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava, todo crente sabia o que tinha que fazer. Nós tentamos aqui na nossa igreja, pedimos cesta básica, até o irmão Fabrício acompanhando a live aí, mandou um recado. Muita gente não deu. A igreja, meu irmão, o templo está fechado, mas nós continuamos trabalhando, nós estamos entregando alimentos, nós estamos cuidando de pessoas, nós estamos atendendo pessoas que mandam mensagem: pastor, eu estou desesperado, eu estou assim, e nós estamos atendendo, e a igreja precisa de você ativo. Amém ou não amém? Em terceiro lugar, a igreja de Éfeso era perseverante nas tribulações. A igreja de Éfeso era perseverante nas tribulações. Ela perseverou nas tribulações. Ser um crente em Éfeso não era ser um crente popular, não era tão popular isso, né? Nós já falamos que ficava tendo culto ao imperador, Diana e muitos outros. Então, eles eram perseguidos de morte. Então não era assim: agora eu sou gospel,
aconteceu. Agora eu sou crente, algo popular. Não, não era popular. Eles estavam arriscando a sua própria vida, né? E nós hoje precisamos voltar a isso, entender que ser crente não é ser popular, entender que o evangelho precisa ser ministrado e nós precisamos entender que é um preço. Jesus disse: aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Então hoje a gente tem um evangelho onde as pessoas vão para Cristo para ficar ricas, para ganhar carro, todos os problemas. É uma visão terrena. Vamos para Deus não para buscar o céu, vamos para Deus para buscar o aqui. E aí, quando passa uma tribulação aqui, não está com o olho fixado no céu. Ah, isso aqui é passageiro, vai acabar, vai passar, meu olho está fixado em Deus, está nos céus. Não. É tudo aqui. Ah, meu carro, meu carro. Ah, eu vou ter que perder meu carro porque eu perdi o emprego, a prestação. Ah, porque... Meu irmão, a igreja de Éfeso, ela passava por tribulações e permanecia fiel. Fiel. Mesmo com perseguições de morte. Éfeso depois se tornou uma daquelas cidades que abrigavam aquelas perseguições aos cristãos, aquelas mortes com aqueles leões em algumas arenas, latinos. Então, os crentes estavam prontos, né, para enfrentar todas essas coisas. E você permanece fiel quando estava sendo perseguido, provado, seduzido? Você continua fiel? Vamos lá. Então Jesus olha para essa igreja e diz: igreja, vocês têm muita coisa boa, não é? Vocês são fiéis nas tribulações, vocês têm uma doutrina boa, vocês não suportam muita coisa errada, vocês trabalham muito, mas imagina aí o pastor lendo aquela carta: olha, Jesus mandou uma carta para nós, não é? João teve uma revelação aqui e Jesus mandou uma carta, não é uma psicografia do Xavier, não, né? Mas Jesus fala: olha aí, escreve. E João foi lá e escreveu a carta, e chegou e o pastor reúne toda a igreja e começa a falar: eis que eu vi vocês são bons na doutrina, vocês trabalham muito, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, vocês suportam as provações, vocês suportam as perseguições. E o povo todo: eita glória, aleluia, eita, Jesus está vendo, tudo aqui é bom mesmo, mas Jesus tem. Porém, mas, tem uma vírgulazinha, tem uma coisa contra vocês. Ih, rapaz. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vai lá e lembra de onde vocês caíram. E arrepende-se, volte a praticar as primeiras obras. E aqui a gente vai entrar aqui num assunto aqui agora. Olha só. Uma das coisas que aquela igreja cometeu de erro, de abandonar o primeiro amor, é que eles estavam tão envolvidos pelo trabalho, tão envolvidos pela liturgia, pela ortodoxia, tão envolvidos com tudo que se tinha a fazer, que eles substituíram o amor de Cristo. É o entendimento que a gente vai tendo. Trabalhavam demais, não é? Iam e se esqueceram do primeiro amor. Eu gosto aqui de uma frase que usa o William Hendrickson a respeito dessa igreja de Éfeso. William Hendrickson, ele diz o seguinte: uma esposa pode ser fiel ao seu marido sem amá-lo com toda a sua devoção. Ela pode cumprir com os seus deveres, mas não motivada por um profundo amor. Está dizendo aqui que, às vezes, num casamento, a esposa ou o esposo pode cumprir com todos os seus deveres, mas sem amar. Continua fazendo as suas obrigações, mas não tem mais amor. O amor acabou. O amor não está depositado, não tem mais amor, não tem mais
aquela questão de arder aquele fogo. É quando perde a essência. Quando se perde a essência. E aquela igreja, por mais que ela trabalhava, ela tinha perdido a essência desse primeiro amor. E às vezes nós estamos tão envolvidos com a igreja, tão envolvidos com denominação, tão envolvidos com o nosso departamento, tão envolvidos com os nossos relatórios, tão envolvidos. Não estou dizendo que essas coisas não são boas, nós precisamos fazer, elas estão aí porque nós precisamos prestar contas, nós precisamos estar. Mas às vezes nós estamos tão envolvidos com a obra que esquecemos do dono da obra. Às vezes tem muito líder que fica aí depressivo e triste porque ele está tão envolvido com a obra, mas não tem um tempo com o dono da obra, não tem experiências com o dono da obra, e aí ele também perde a essência, começa a fazer, começa a brigar pela denominação, começa a brigar pela igreja, aí a igreja se torna mais importante do que Cristo, o ministério se torna mais importante do que Cristo, a denominação é mais importante do que Cristo, o fazer é mais importante do que a causa, e aí, meu irmão, perde a essência. E aí perde o amor, o primeiro amor. Onde é que está o teu coração? Onde é que está colocado o teu coração? Era isso que estava acontecendo com a igreja de Éfeso. Ela tornou-se um fim em si mesma. A igreja existe para uma causa, apresentar as boas novas, apresentar Jesus, cuidar das pessoas, ensinar, discipular, formar um grupo de comunhão. É aquela adoração vertical que ela se transforma numa adoração horizontal. Hoje nós vamos falar de ceia. Jesus diz, olha, esse é o meu corpo, partir e dar. A igreja é o exemplo de Cristo. Ela se parte, ela se dá, ela se distribui, ela cuida, ela alimenta, ela aconchega. É a finalidade da igreja. E hoje a igreja vai perdendo um pouco dessa essência. Ela começa a se tornar um fim em si mesma. Tem muita pessoa que às vezes deixa de pregar o evangelho porque alguém mora longe da igreja. Ah, não vai para a minha igreja, então não quero nem saber. Meu irmão, você tem que ganhar vidas para Cristo. A essência é essa, o foco é esse. A igreja não é um fim em si mesma. Ela servia as coisas de Deus e esqueceu do Deus das coisas. É um perigo muito grande quando a gente faz isso. Desculpa que balançou um pouquinho. Quando a gente serve as coisas de Deus e se esquece de servir ao Deus das coisas. Era o que estava acontecendo na igreja de Éfeso. O amor foi substituído pelo trabalho. E a instituição tornou-se mais importante que as pessoas. O grande perigo é isso. É quando a gente começa a substituir, a colocar na posição errada as coisas. Substituo o trabalho no lugar do amor. Substituo o ministério no lugar das pessoas. Vou substituindo as coisas e vai colocando as coisas no lugar errado. Não dá certo. Não dá certo. E Jesus olha para a igreja, tem muitos elogios para essa igreja, mas ele fala, olha, vocês perderam a essência. Vocês estão fazendo muito. Vocês estão trabalhando muito. Mas vocês estão sem essência. A essência de vocês se passou. E aí ele olha e diz assim, vai e lembra aonde você caiu. E arrependa-se. Vai, lembra onde vocês caíram e arrependam-se e voltem à prática das primeiras obras. Volte à prática das primeiras obras. Senão venho e te removerei do lugar do teu candeeiro, e não antes que você não arrependa. A resposta para o problema é o quê? Lembra de onde você caiu. Lembra onde é que você começou a errar. Se nós não sabemos olhar para trás, nós vamos trair a nossa história hoje. Vai lá e vê onde é que foi o teu erro, vai lá e vê onde é que você errou, vai lá e vê onde essas coisas começaram a mudar, vai lá e vê aonde você perdeu o primeiro amor e se arrepende. E arrepender não é no sentido de eu me arrependo hoje, amanhã eu me arrependo de novo, e amanhã eu arrependo de novo, e eu vivo uma vida de arrependimento. Não. Jesus diz, arrependa-se e tenha frutos de arrependimento.
Agora os meus frutos são outros. Eu não vivo num ciclo de me arrepender das mesmas coisas e cometer os mesmos erros. Não, agora eu dou novos frutos que demonstram o arrependimento que eu tive. É uma mudança de vida. Alguém aqui de casa que está me ouvindo, traz o meu carregador do celular aqui, que avisou que está descarregando. Por favor. Então, a gente precisa o quê? Voltar ao primeiro amor. Nós precisamos nos arrepender. Arrepender. Só um minutinho, chegou o carregador aqui. Então, irmão, deixa eu ir fazendo aqui. A gente precisa voltar. Pronto. Tecnologia tem disso, né? A gente deixa o celular carregando. Agora já foi. Voltando. E aí, então, Jesus ele nos chama para que a gente volte a esse primeiro amor, que a gente se arrependa. Nós vamos nos arrepender e voltarmos a esse primeiro amor. Nós precisamos repudiar o nosso erro, entristecer com o nosso erro, fazer com que venha doer realmente o nosso pecado e voltar à prática das primeiras obras. Como é que está a tua vida hoje? Como é que está você hoje? Como é que estão as suas obras hoje, né? Como é que está a sua vida hoje? A gente lembra de um tempo, eu estava me lembrando desses dias, quando a gente começa o ministério, quando eu comecei no ministério, e aí então eu subia monte, descia monte, orava, todo dia de manhã ia para monte, mas não era buscando carro, não era buscando, era buscando batismo com o Espírito Santo. Sou dessa geração, queria ser batizado no Espírito Santo. Sou dessa geração que para fazer alguma coisa na igreja, meu irmão, quando o pastor falava, ó, você está em disciplina, você não vai fazer, não, pastor, pelo amor de Deus, não deixe em disciplina, não. Eu quero cantar no coral, eu quero fazer alguma coisa, eu quero isso, eu quero aquilo outro, sabe? Hoje em dia, deixa eu falar um negócio aqui para vocês, fundo do coração, chegar mais pertinho aqui, botar olho no olho aqui. Hoje em dia tem crente que não está nem aí, nem para ceia. Eita, rapaz, devia ser uma live evangelística, época de pandemia, mas eu tô falando é para a igreja aqui agora, tá? Essas palavras também, às vezes, elas se fazem necessárias. Hoje tem crente que não está nem aí se ceiou, se não ceiou. Ah, a igreja está fechada, e quando estava aberta? Qual o valor que você dava? O problema não é o templo estar fechado, o problema é o que a gente fazia dentro dele quando ele estava aberto. A falta de direção que nós estamos tendo como igreja e queira Deus que essa pandemia sirva para nos dar uma nova direção, ou seja, voltar, como Jesus está falando aqui nessa palavra, a gente não precisa de uma nova igreja, nós não precisamos de uma nova direção, a gente precisa do que Jesus falou para a igreja de Éfeso, volte à prática das primeiras obras, a igreja precisa voltar à prática das primeiras obras, e quando eu estou dizendo igreja, eu não estou dizendo de denominação, estou dizendo de você, crente. Volte à prática das primeiras obras. O tempo vai reabrir. E nós precisamos voltar à prática das primeiras obras. Traz o meu carregador aí, que esse aqui não prestou. Então, volte à prática das primeiras obras. Arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Esse é o tempo. Busque as coisas de Deus. Busque as coisas de Deus. Tenha uma vida prática nas coisas de Deus. Deixa eu só conectar aqui o outro carregador. Agora nós vamos até meia-noite. Então, arrependa-se. A gente precisa disso. Voltar a buscar Deus de madrugada, voltar a ler a palavra. Eu sou de uma geração, irmão, quando a gente começou, deixa eu contar um pouquinho aqui, essa live vai estender um pouquinho, não tem nada não, daqui a pouco a gente vai ministrar a ceia para você. Deixa eu falar uma coisa que eu sou de uma geração que a gente ficava vendo pregador, a gente acordava às 6 horas da manhã, dia de domingo,
não tinha internet, não tinha o YouTube, estava começando isso, não tinha essas coisas todas ainda. A gente acordava às 6 horas da manhã, que era a hora que começava na Rede TV, começava na Rede Bandeirantes, as igrejas fazer culto. E aí a gente via Silas Malafaia na época, a gente via pastores, e a gente ficava olhando e falava assim, rapaz, quer pregar igual esse homem aí. O cara tem Bíblia, o cara tem conteúdo. Sou de uma geração que a gente ficava sabendo, Bispo Expedito vai pregar sobre isso, então a gente viajava 50, 100, 150 quilômetros, porque queria ouvir o homem de Deus pregando, que a gente queria ser como eles também. Pastor Davi Rodrigues, saíam ônibus, viajavam, porque queriam ver aquele homem de Deus pregando, porque tinha muita gente ali que olhava e falava, eu quero ser igual a esse homem, eu quero ter a unção que esse homem tem. Eu vi as irmãs de oração da igreja profetizando, eu falava, rapaz, eu vou orar por isso, eu quero profetizar um dia, que Deus me usa para profetizar, mas não era para a glória nossa, não é porque a gente queria ser instrumento na mão de Deus. Olhava os irmãos, estava no seminário, não era batizado no Espírito Santo, e olhava os irmãos, e eles, no final da aula, ficava todo mundo chorando, falando em língua estranha, e eu parecia uma barra de gelo ali, não falava em língua, falava nada, nem chorava direito. E eu comecei a orar, falei, Deus, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Um dia indo para o seminário, peguei os irmãos dentro do carro, fui e orando dentro do carro, Deus, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Esse povo vai orar hoje, Senhor, e eu preciso falar em línguas, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Oh, Deus, eu estou em pecado, Senhor, tira o meu pecado, me revela qual é o pecado, por que eu não fui batizado no Espírito Santo? E como de repente, vou ter um hino do Kleber Lucas, aquele aos pés da cruz, e comecei a louvar, e comecei a orar, e de repente destambequei de falar em língua estranha, a chorar, ia pegando os irmãos, parando na casa dos irmãos, os irmãos entrando no carro, aconteceu alguma coisa, eu falando em língua, eu fui batizado no Espírito Santo. Alegria, os irmãos orando, buscando. Hoje em dia o povo ora para buscar carro, é para buscar emprego, é para, irmão, vamos voltar ao primeiro amor, vamos voltar à prática das primeiras obras, vamos voltar a ser igreja de verdade, vamos buscar pela presença de Deus, vamos buscar pelos milagres, como igreja pentecostal, vamos buscar por esse fogo pentecostal em nossas vidas, vamos ter a essência de Deus em nossas vidas, vamos ter essência. Volta às primeiras obras. Olha a tua vida hoje e olha como é que era lá no início. Volta às primeiras obras. Meu irmão, às vezes me liga de tarde em casa e chorando e falando em língua. Falando, pastor, não estou entendendo nada. Eu comecei a falar uns negócios enrolados aqui. Estava ouvindo Lázaro, aquele DVD que ele tinha, o primeiro dele, e estava ouvindo aqui, e de repente eu comecei a falar umas línguas, eu não paro de chorar, eu não paro de falar, e começou a falar lá em línguas, o que é que eu faço? Eu falei, você faz o seguinte, você desliga o telefone, meu irmão, e continua fazendo o que você está fazendo aí na sua casa, Deus está batizando você com o Espírito Santo. Ei, rapaz, tempo bom, Deus não mudou, Deus continua sendo Deus. E aí Jesus fala para aquela igreja, olha, se vocês não voltarem atrás, eu vou remover o teu candeeiro. Ou seja, acabou. Vai fechar a igreja. Vai acabar. Sabe, quando você vai lá em Éfeso, hoje só tem ruínas daquela igreja. A cidade que era uma das mais prósperas daquele tempo, hoje só tem ruínas. A igreja não reconheceu o seu erro, acabou, foi removida. Reconhece o seu erro. Volta onde você errou, volta ao primeiro amor, volta à prática das primeiras obras. Para de ser personagem. Para de viver uma vida fantasiosa. Volta para a realidade. E ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Olha, lá em Gênesis começou o quê? Com fruto proibido. E Jesus agora está prometendo um fruto que a gente pode comer. Né? Lá em Gênesis, o paraíso foi perdido, mas aqui Jesus está dizendo que ele é recuperado.
Então, Jesus tem promessas para a tua vida, Jesus tem promessas para a igreja. Quem sabe essa palavra falou ao seu coração. Quem sabe você se vê hoje como a igreja de Éfeso, fazendo muita coisa, mas o seu coração não está naquilo que você faz. Quem sabe você é tão envolvido com tantas coisas, até na igreja, até de Deus, mas fazendo uma reflexão, está faltando o primeiro amor. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça. Quero orar com você. Quero pedir que o Senhor te abençoe. Curve a sua cabeça onde você está. Se você quiser colocar a sua mão no seu coração, faça. E ore comigo. Senhor Deus, eu oro nesse momento por essa pessoa que tem ouvido essa ministração, que tem participado dessa transmissão. E eu peço, Deus, que neste momento o teu Espírito fale ao coração, continue falando ao coração. E que nós possamos nos arrepender, ó Deus, daquilo que nós fazemos, aonde nós não colocamos o nosso coração. A tua palavra diz que até mesmo a intenção com que nós fazemos as coisas será aprovada. As nossas obras, a intenção com que fazemos elas serão provadas para ver que tipo de material nós temos utilizado. Senhor, nós nos arrependemos dos nossos erros. Nós nos arrependemos da forma como nós temos sido igreja. Nós nos arrependemos da forma como nós temos negligenciado muitas vezes o teu chamado, a tua presença, o poder do teu Espírito. Nós temos buscado por tantas coisas. Nós temos buscado por tantas coisas dessa terra e temos esquecido das coisas do céu. E como diz aquele hino do cantor cristão, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Que o nosso coração esteja ciente disso, que aqui estamos apenas como forasteiros, nós não somos dessa terra. Nós somos embaixadores de Cristo, significa que estamos te representando em uma pátria que não é nossa. Senhor, que o nosso coração esteja nos céus e que a nossa vida seja vivida de acordo com a nossa pátria. Sabemos que o Senhor vive e que está entre nós. Sabemos que o Senhor tem andado em meio à sua igreja. O Senhor não está parado. Então, vai de encontro a essa pessoa, onde quer que ela esteja, na sua casa, na sua sala, no seu quarto, no seu trabalho, ouvindo agora, participando desse momento. Até aquele que está ouvindo depois, que entrou no Facebook para ouvir depois. Que o Senhor o abençoe. O Senhor venha com a sua presença sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.